Oi meninas, tudo bem? O devocional de hoje é sobre esterilidade. Então, a Bíblia fala de várias mulheres que não conseguiam ter filhos. E então eu lembrei de algumas dessas mulheres que não conseguiam ter filhos, né? Mas que o Senhor prometeu um filho na vida delas, mesmo elas sendo estéreis. E o Senhor cumpriu essa promessa, né? Então, uma delas é Sara. Eu vou ler algumas passagens de Gênesis que fala assim: então, Saraí não tinha filhos, pois era estéril. E daí, lá em Gênesis 18:11, fala que Abraão e Sara eram muito velhos e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Mas lá em Gênesis 21, do 1 ao 2, fala: de acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara, e ela ficou grávida, e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Outra mulher que eu lembrei, né, que também era estéril, não conseguia ter filhos, era Rebeca. Então a Bíblia fala também lá em Gênesis 25:21 que Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Daí ainda fala em Gênesis 25:21 que na barriga dela havia gêmeos e ela teve 2 meninos, Esaú e Jacó. Outra mulher que eu também lembrei foi Raquel. A Raquel também era estéril. A Bíblia fala assim também em Gênesis: quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. E depois fala lá em Gênesis 30, do 23 ao 24, que ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de José. Então, eu vou falar assim, pelo menos o que Deus fala comigo, né? Sobre esterilidade, né? Primeiro, no caso de Sara, né? Ela já era de uma idade avançada. Então, isso até hoje, né? As mulheres mais velhas têm uma dificuldade maior de engravidar, né? E Deus cumpre uma promessa na vida dela quando... quer dizer, ela já era estéril e já estava com a idade avançada. Então, Deus cumpre essa promessa, além da esterilidade dela, na idade avançada. Então, era uma coisa bem impossível de acontecer, né? Dela ficar grávida. E Deus cumpre essa promessa na vida dela. E quem que foi né? Quem que ela deu à luz? Ela deu à luz a Isaac, que foi um dos 3 patriarcas israelitas. Então, além de Deus cumprir a promessa de algo que era impossível na vida de Sara, ele cumpre e ainda dá assim não foi qualquer um que nasceu, né? Foi um dos 3 patriarcas israelitas. Rebeca, por exemplo, né, ali fala que ela ficava... né, a Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou ao Senhor, né? E na oração, depois dessa oração, ela fica grávida de gêmeos. Até num devocional que alguém fez, foi falado que quando Deus cumpre a promessa na vida da gente, Ele dá em dobro, né? E assim, pelo menos na minha vida, sempre foi assim. Quando eu peço algo ao Senhor, Ele demora. Na minha vida sempre demora, né? Mas quando Deus cumpre, Ele dá muito mais do que eu pedi, né? E Raquel tinha uma concorrente, né? Digamos assim, né? Então a Leia lá, ou a Lia, ela conseguia ter filhos e a Raquel não conseguia. Então ela se sentia envergonhada, né? Porque ela não conseguia ter filhos. E quando você... né, eu trabalho com isso e a gente vê assim que nessa área assim, quando você tem uma esterilidade,
você uma infertilidade no caso, né, você não consegue engravidar, gera um certo tipo de vergonha, assim, né, então o mundo engravida, você não, as pessoas começam a te perguntar, nossa, né, mas você não tem filho, quando é que vão ter filho, a sociedade exige que você tenha, né, que o casal tenha filhos, e isso começa a gerar em você uma vergonha, né. Mas mesmo assim, mesmo ela tendo essa vergonha, ela se sentindo humilhada, mesmo assim Deus honrou, né, a oração de Raquel e faz com que ela teve filhos, né? E Raquel teve José. E quem que foi José, né? José foi o governador de todo o Egito. Então, mais uma vez, daquilo que era impossível, que não existia, Deus cumpre a promessa e também é gerado, e não é qualquer um, né? É uma pessoa que vai ser governador do Egito, né? Mesma coisa quando Rebeca lá, né, deu a luz. Rebeca deu a luz a Jacó, que também foi um dos 3 patriarcas israelitas. Eu também lembrei, quando estava fazendo esse devocional, eu lembrei assim, né, que Deus fala lá no começo que a terra era sem forma e vazia, né? Então ela era nada, né? Era sem forma e vazia. E aí Deus deu a vida, né? E assim, nessa esterilidade que a Bíblia relata de Sara, de Rebeca e Raquel também, tipo, era algo que era sem forma e vazio, né? Elas não tinham como dar a vida, né? Elas não tinham como serem mães. Então eu quis trazer essa palavra para vocês, assim, que não só no sentido, lógico, de gerar também, né? Porque eu entendo assim que algumas de nós ainda não casaram, então por isso não têm filhos, outras já casaram e querem ter filhos e não conseguem. Mas assim, não só nesse sentido de ser mãe, mas às vezes a gente tem um sonho e esse sonho é um sonho estéril, não tem como acontecer, né? Ele é pouco provável. Você ora a Deus para ele acontecer e aquilo demora e você sente vergonha porque o sonho não acontece. E aí o tempo tá passando e às vezes a gente tá ficando velha e o sonho não acontece. Mas com Deus é diferente, né? Para Deus não tem idade, não tem vergonha, não tem que o mundo engravida e você não tem que pro sonho do outro, pro outro pode acontecer, para você não. Para Deus não tem isso, né? Então esse é o devocional que eu trouxe para vocês hoje. E eu queria orar com vocês, né? E determinar, assim, que na nossa vida, as coisas que pra gente é estéril, é sem forma e vazio, é impossível de acontecer, é impossível de gerar uma vida, com Deus pode ser gerado sim, tá? Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse devocional. Quero te agradecer, Senhor, por falar conosco. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não permite que a gente viva numa esterilidade, tanto em sonhos quanto no biológico, Senhor Deus. Deus, obrigada, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escuta. Obrigada, Deus, porque o Senhor não permite, Pai, que a gente viva envergonhada. E sim, Deus, se a gente caminhar contigo, Pai, é possível, Pai, mesmo em meio à esterilidade de sonhos, esterilidade biológica, Pai. É possível, Pai, a gente gerar vida, Pai. Gerar vida de sonho, gerar vida de ser humano mesmo, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos permite, Pai, através de Ti, fazer com que as coisas se tornem reais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, meninas.